Sabe quando a gente se sente soterrado de informação vindo de todo lado? Pois é, no meio desse caos, como é que uma ideia consegue se destacar? Hoje a gente vai desinventar o que realmente significa ser um líder de pensamento. E olha, não é só mais um daqueles jargões do mundo corporativo. É uma estratégia fundamental para construir confiança e influência. Vamos entender por que isso se tornou tão crucial. O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente começa no meio do ruído, ou seja, nesse excesso de informação que a gente vive. Depois vamos encontrar o sinal, que é a liderança de pensamento. Aí vamos entender como isso funciona na prática e, por fim, dar uma espiada no que o futuro da influência nos reserva. Para a gente sacar a importância da liderança de pensamento, primeiro a gente precisa encarar o problema de frente. Estamos todos sobrecarregados. É tanto conteúdo o tempo todo que a nossa reação quase automática é a desconfiança. Confiar vira o artigo de luxo. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Nesse oceano de informações, como é que uma pessoa ou uma empresa consegue de fato conquistar a confiança de alguém? Isso não é só um desafio, é a questão central para quem quer ser ouvido hoje em dia. E olha, os números mostram que essa crise de confiança é real. Pensa só, quase 7 em cada 10 pessoas acham que líderes, de várias áreas, estão tentando enganá-las de propósito. Esse dado vem do famoso Edelman Trust Barometer. Não é só um pé atrás, é uma desconfiança profunda e generalizada. Ok, então como é que se fura essa bolha de ruído e se começa a reconstruir a confiança? É exatamente aqui que a liderança de pensamento entra. Não como um termo da moda, mas como uma estratégia poderosa para se tornar um sinal claro no meio de tanta estática. Mas, afinal, o que é um líder de pensamento? Bom, a definição clássica diz que não é só alguém que entende muito do seu negócio. É alguém que oferece ideias originais e insights únicos. A sacada aqui não é só ter conhecimento, mas gerar novas perspectivas que meio que iluminam o caminho para os outros. É claro que essa ideia de influenciar pelo pensamento não é de hoje, né? Vem lá de trás de figuras como Confúcio e Voltaire. O que mudou foi a aplicação estratégica disso no mundo dos negócios. Principalmente agora, na era digital, onde autoridade e influência são construídas online. E essa imagem aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. O objetivo não é ser mais uma voz no meio da multidão, gritando para ser ouvida. A ideia é ser o farol, uma fonte de clareza, de segurança e de direção, que guia os outros em meio à tempestade de informações. Tá, a ideia é incrível, mas como é que você faz isso na prática? Vamos dissecar um pouco essa tal de anatomia da influência e entender quais são os ingredientes para se tornar um líder de pensamento de verdade. E aqui está a distinção que talvez seja a mais importante de todas. De um lado, a gente tem a autenticidade, conteúdo que realmente agrega valor, que constrói confiança. Do outro, a autopromoção disfarçada, cheia de jargão, que só faz mais barulho. A escolha entre um e o outro define o jogo. E claro, essas ideias precisam chegar nas pessoas. Os formatos são os mais variados, desde artigos super aprofundados até podcasts. Mas olha, é impossível hoje em dia não falar do LinkedIn. É ali, naquele ambiente profissional, que os executivos estão procurando ativamente por insights de qualidade. Por isso é um palco tão poderoso para isso. Certo, mas essa história toda se traduz em resultado de verdade? A resposta curta? Sim. E o impacto é bem mais concreto do que se imagina. Vamos ver os números? 2,7 milhões de dólares. É isso mesmo, esse é o valor médio que uma estratégia bem feita de liderança de pensamento pode agregar a uma marca em um único ano, segundo a Harris Poll. Não é algo abstrato, é um impacto financeiro direto e enorme. E o impacto não para no valor da marca, não. Esse gráfico mostra uma coisa muito poderosa. Para metade dos executivos de alto escalão, um bom conteúdo de liderança de pensamento pesa mais na decisão de compra do que o marketing tradicional. Pensa no que isso quer dizer, vira o jogo completamente. E exemplos práticos é o que não falta. Olha o Satya Nadella da Microsoft, que virou uma voz central quando o assunto é inteligência artificial e ética. Ou o Yvon Chouinard, da Patagônia, que redefiniu a sustentabilidade com atitudes super ousadas. E a IBM, que se posiciona como uma autoridade com seus relatórios baseados em dados. Mas e o futuro? O jogo da influência está sempre em movimento. Vamos agora dar uma olhada nos novos desafios e nas tendências que estão surgindo no horizonte para quem quer liderar pelo pensamento. Construir credibilidade é um trabalho de formiguinha.
mas para perder é um piscar de olhos. E aí que entram umas questões éticas bem complicadas. Onde termina o compartilhamento de conhecimento e começa a autopromoção? Como ter uma voz pessoal sem bater de frente com a empresa? E a questão do momento, como usar a inteligência artificial sem perder a originalidade? E falando em IA, essa citação aqui é a bússola perfeita. A inteligência artificial pode ser um copiloto fantástico, ajudando com dados, com rascunhos. Mas o piloto? Esse tem que ser sempre o julgamento humano. A profundidade, a originalidade, a visão crítica. Isso, a tecnologia ainda não consegue replicar. E no fim a gente volta àquela pergunta fundamental. No futuro, em quais ideias as pessoas vão confiar? Num mundo com deepfakes e conteúdo gerado por máquina à torto e à direito, a capacidade de identificar e valorizar o pensamento autêntico vai ser mais crucial do que nunca. A confiança vai ser o verdadeiro ouro, e ela vai ser dada a quem a conquistar com qualidade, clareza e, acima de tudo, integridade.